Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Deus misericordioso, a esta força soberana que é a causa primeira, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, criadora e sustentadora de tudo o que existe no universo. Agradecemos por mais esta oportunidade no corpo físico, porque Deus nos concedeu a oportunidade de aqui nos encontrarmos ligados a este corpo físico para continuarmos o nosso processo de iluminação espiritual, esta busca que precisamos realizar constantemente. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, vão chegando e se conectando aqui nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. Então hoje aqui nos encontramos dando continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica dos capítulos, o capítulo de número 82, que tem como título Auxílio do Alto. No nosso último encontro, nós estudamos o capítulo de número 81, em que Emmanuel trouxe como referência anotações de Mateus, de palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, o capítulo de número 7, versículo de número 7. Hoje, Emmanuel trouxe para este capítulo 82, o capítulo de número 7, o versículo de número 8, das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, falando sobre este auxílio do alto. Mas antes de iniciarmos aqui as nossas reflexões com Jesus, com Emmanuel, com Chico Xavier, com Kardec e com todos os espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 102, em que Carlos Torres Pastorino também nos fala sobre auxílio. Então, Pastorino nos fala da seguinte maneira, que a terra que é o nosso ambiente, que é a nossa morada na atual existência, a terra espera pelo nosso auxílio. Então, a terra está esperando de cada um de nós a nossa contribuição, o nosso auxílio, porque nós recebemos tudo da terra. Nós recebemos tudo o que nós precisamos da natureza, conforme ele nos diz na sequência que a terra nos dá o ar para respirar. Desde que você nasceu, desde que eu nasci, desde quando nós nascemos, nós recebemos gratuitamente o ar que precisamos para respirar. A terra também nos dá a água que necessitamos para matar a nossa sede. A terra também nos fornece o alimento
para a sustentação e o desenvolvimento e a sustentação do nosso corpo físico. A Terra também nos oferece a residência para protegê-lo, para nos proteger. E, conforme Pastorino questiona na sequência, e você? O que dá em retribuição a tudo isso que você recebe da natureza, a tudo isso que nós recebemos da terra ou da mãe natureza? Qual é a nossa contribuição? Qual é a nossa retribuição? E aí ele diz na sequência, na forma de um questionamento, está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Será que nós estamos realmente dando esta contribuição para a prosperidade do nosso planeta? E ainda ele diz na sequência, para encerrar este capítulo de número 102, não se esqueça de que a Terra espera pelo seu auxílio. Então a Terra está esperando há bilhões de anos pelo nosso auxílio e continua esperando neste momento, nesta nossa existência no corpo físico, a Terra continua esperando a nossa contribuição. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para iniciarmos as reflexões com Emmanuel. Emmanuel buscou como referência, como já havíamos dito, as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus, o capítulo de número 7, versículo de número 8, quando Jesus estava falando para todos nós lá no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças e também nos falou sobre aquela busca. Então ele disse na sequência, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Porque Jesus estava nos falando e nos falou sobre a necessidade de aprendermos pedir, a necessidade de aprendermos buscar e a necessidade de aprendermos bater. Porque, segundo ele, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca também encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á as portas. Então é preciso que saibamos, é preciso que realmente aprendamos a bater na porta correta, pedir corretamente, buscar corretamente, realizarmos o processo que nos compete através da lei do trabalho, incessantemente, conforme estudamos no nosso último encontro. E aí ele na sequência, Emmanuel traz aqui uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 25º, no item de número 3. Emmanuel buscou a seguinte frase: desta maneira serás filho de tuas obras, terás delas o mérito e serás compensados de acordo com o que hajas feito. Então aqui Emmanuel fez esta referência lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando a atenção que nós seremos e somos constantemente filhos das nossas obras. E nós, sem sombra de dúvida, teremos o mérito e seremos recompensados de acordo com o que realmente tenhamos feito, conforme Jesus nos disse, a cada um segundo as suas obras. Então receberemos exatamente de acordo com as nossas obras. E conforme também o apóstolo Paulo nos disse sobre a lei da semeadura, que a semeadura ela é livre, no entanto a colheita é obrigatória. Que tipo de semente nós estamos semeando? Que tipo de terreno nós já nos encontramos? Que tipo de terreno nós já construímos no nosso interior? E aí Emmanuel começa aqui as suas reflexões nos chamando a atenção da seguinte maneira, que Deus auxilia sempre. Deus não desampara nenhuma das suas criaturas. Deus, essa inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, essa força sustentadora, esta força criadora e sustentadora, mantenedora
de todo o universo, não esquece de auxiliar, de amparar, desde o minúsculo ser até os grandes astros espalhados no universo. Deus auxilia, Deus sustenta, Deus fornece tudo de que necessitamos para a nossa caminhada. E aí Emmanuel, na sequência, nos lembra: observa, porém, o edifício, ainda mais, o mais singelo que se levanta no mundo. Então aqui ele nos chama atenção para observarmos um edifício mais singelo ou o mais suntuoso que nós encontramos erguido aqui no mundo. Será que naquele edifício, naquela construção, nós encontraremos alguma coisa que não foi retirado da natureza, que não foi da providência divina, começando desde a inteligência do engenheiro, do arquiteto, de todas as pessoas que trabalharam naquela edificação? Então Emmanuel nos lembra exatamente sobre isso, para observarmos um edifício, observarmos a edificação do nosso corpo físico. Será que nós temos alguma coisa no nosso corpo físico que não proveio da providência ou da inteligência divina? E aí Emmanuel nos diz na sequência que todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. Não existe um, conforme ele nos fala aqui, não existe um recurso que não seja fundamentalmente ou que não tenha fundamentalmente esta providência, ou seja, a bondade infinita de Deus. A inteligência, ele nos lembra na sequência que a inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio do solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram nem se arregimentaram no serviço a toque de mágico. Ou seja, isso não aconteceu por acaso, não apareceu lá no ambiente, lá no canteiro de obras, igual ele está falando aqui, a toque de mágica, apareceu do nada. Não, de forma alguma. Tudo provém da bondade divina, da inteligência divina, conforme ele nos diz aqui, desde a inteligência do engenheiro, do arquiteto, a força do obreiro, o apoio do solo, os materiais empregados, o delineamento da planta, elementos de alvenaria, metais diversos, tudo provém da bondade infinita de Deus. Não tem como ser diferente. E aí, na sequência, nos lembra que o lavrador roga bom tempo a Deus. Será que simplesmente nós rogarmos a Deus e ficarmos de braços cruzados, nós teremos os nossos problemas resolvidos? Será que Deus irá materializar-se ou materializar algum anjo de guarda ali do nosso lado para resolver os nossos problemas? Então é isto que Emmanuel nos lembra neste ponto, quando ele cita aqui, traz para a reflexão o trabalhador rural, o lavrador, ou qualquer uma outra atividade nós podemos encaixar aqui, porque ele diz que o lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar. Simplesmente ele rogar um bom tempo a Deus, uma boa colheita, e ficar de braços cruzados, se ele não colocar mãos à obra, desde o preparo do solo, fazer a semeadura da semente, cuidar da planta ali depois que ela nasceu, para que não venha a ser sufocada pelas ervas daninhas, ter ali todo o cuidado durante todo aquele período, desde o preparo do solo até a colheita dos grãos, sem sombra de dúvida que se ele não fizer isto, ele não terá a colheita, conforme ele nos fala aqui, o lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. Poderemos ter o melhor clima para aquele ambiente, naquele momento, naquela estação, mas se não realizarmos o plantio e todo o trabalho que necessita ou que seja necessário na sequência, não realizaremos
uma colheita, porque não terá o que ser colhido. E aí ele nos diz na sequência ainda da seguinte maneira, sobre este auxílio do alto que nós recebemos constantemente. Não precisamos, não dependemos de uma religião A ou B, que uma religião seja atendida de forma diferente, que eu acreditar ou não acreditar em tal ou tal coisa, ou até mesmo acreditar na existência de Deus, eu não serei tratado de uma forma diferente, porque Deus não bajula ninguém. Deus não trata nenhuma das suas criaturas de forma diferente. Essa força soberana do arquiteto do universo não tem preferência, não tem preferência por ninguém, da mesma forma que não existe castigo de Deus. Então ele nos diz na sequência da seguinte maneira, que as leis de Deus protegem a sua casa. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não não protegem a casa, se os moradores não protegem a casa, essas mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, e sem sombra de dúvida que com o tempo ela atenção que esta mesma lei de Deus que protege a nossa casa, com o tempo, se nós não protegermos e não cuidarmos da nossa casa, com o tempo vai transformar a nossa casa em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Então, se nós temos um espaço, por exemplo, um terreno, e deixarmos lá o terreno por conta de Deus, não cuidarmos deste terreno, sem sombra de dúvida que esta mesma lei, conforme ele nos fala, que esta mesma lei que ampara, esta mesma lei vai agir constantemente e aquele terreno vai se tornar um terreno baldio. Então nós precisamos fazer aquilo que nos compete, nós precisamos trabalhar. Então aqui ele nos diz desta forma e ainda acrescenta que em toda parte a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, impositivo do esforço humano. Então é preciso que coloquemos em prática a lei do trabalho, a lei, conforme ele nos fala aqui, do esforço humano. Porque existe a lei do trabalho exatamente para desenvolvermos a nossa inteligência. Conforme já fizemos referência em outros estudos, se não existisse a lei do trabalho, nós não teríamos desenvolvido a nossa inteligência. A nossa inteligência ainda estaria na condição ali de infantis, lá na infância mesmo, no início da nossa trajetória, e não se desenvolveria sem o trabalho, porque esta busca constante em aperfeiçoando as coisas vai se desenvolvendo a nossa inteligência. E aí ele nos diz na sequência da seguinte maneira, que a criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito. Então aqui na Terra, onde nós nos encontramos, temos como espaço, como nossa moradia, o planeta Terra, assim como em todo o universo, todas as criaturas de Deus que se encontram espalhadas pelo universo, nós estamos vivendo e vivenciando constantemente este condomínio perfeito com o Criador na condição de criaturas. Porque tudo que existe no universo, tudo que nós temos aqui à nossa disposição no planeta Terra, que nós apenas usufruímos, porque não são propriedades nossas. Estamos aqui na condição de condôminos, na condição de usufrutuários, porque Deus é o proprietário que nos concede provisoriamente o uso destas coisas. E nós precisamos entender que este uso é sem abuso.
É preciso que saibamos usar sem abusar desta propriedade de Deus. Então aqui ele fala deste condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Então aqui nós podemos lembrar aquelas palavras de Jesus, que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, quanto maiores forem os nossos conhecimentos, maiores serão as nossas responsabilidades. Muitos de nós ainda temos aquela ideia equivocada que eu vou alcançar a minha iluminação espiritual, vou deixar este corpo físico e vou ficar lá no mundo espiritual ou no céu, em um determinado ambiente, sem fazer nada. Sem fazer nada, ouvindo música, por exemplo. Não, isso não existe, porque em todo o universo, o que rege a lei do trabalho, quanto maior, conforme ele nos diz aqui, quanto maiores os nossos conhecimentos, maiores serão as nossas responsabilidades. Tomemos como base Jesus, o nosso mestre, Senhor, guia e modelo para a humanidade. Será que Jesus tem ou já teve algum dia de folga, algum dia de férias em que Jesus fica tranquilo sem fazer nada? Sem sombra de dúvida que não. Ele, na condição de responsável, governador aqui do planeta Terra, sem sombra de dúvida que cuidar de mais de 7 bilhões e 200 milhões de irmãos dele que Deus lhe confiou na condição de irmão mais esclarecido para cuidar, ele não tem tempo, ele não tem folga. Porque se nós tomarmos como base o nosso lar, em que às vezes ali nós temos hoje as famílias mais reduzidas, onde os pais com 2, com 3 filhos, já tem bastante trabalho para cuidar de algumas crianças rebeldes. Agora imaginemos uma casa com mais de 7 bilhões e 200 milhões de filhos ou de irmãos ainda em condições de rebeldia. Sem sombra de dúvida que não dá para tirar férias, não dá para ter folga, mesmo tendo, igual Jesus tem, à sua disposição, ali trabalhando com ele constantemente, uma quantidade enorme de mensageiros que já têm condições de lhe auxiliar nessas tarefas de cuidado desses irmãos mais rebeldes ainda. Mas sem sombra de dúvida que quanto maiores os nossos esclarecimentos, maiores as nossas responsabilidades. E aí encerramos aqui as reflexões ainda Chico Xavier com Emmanuel nos dizendo da seguinte maneira, que não te digas desta forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ah, não, eu não vou fazer nada para não adquirir conhecimento e, consequentemente, não adquirir maiores responsabilidades. Aí ele nos lembra, não te digas desta forma sem a obrigação de pensar constantemente, de estudar sempre, de influenciar para o bem as outras criaturas, de programar a sua vida, auxiliando também na programação da vida de outras criaturas através do seu exemplo de esforço, de agir constantemente no bem e de fazer constantemente também tarefas no bem. E aí ele encerra dizendo, lembrando mais uma vez Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará, proclama a sabedoria divina. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor, independentemente da sua crença, independentemente da sua filosofia, independentemente da fé e da forma que você professa essa sua fé. Então, a lei de Deus essas leis estão invariavelmente prontas, estas leis de amor, de justiça e de caridade, estão invariavelmente prontas para efetuarem o máximo a seu favor, em nosso favor. Entretanto,
nada nós conseguiremos realizar por nós mesmos se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos dar a nossa contribuição pelo menos o mínimo e nos esforçarmos constantemente para este mínimo ir aumentando cada vez mais o nosso conhecimento, consequentemente as nossas responsabilidades, consequentemente a nossa prestação de contas de forma mais rigorosa, conforme havíamos dito, a cada um segundo as suas obras, e também a quem mais foi dado, mais lhe será cobrado. Então, quanto maior for a administração dos recursos que Deus coloca à nossa disposição, maiores serão as cobranças, não de Deus, mas da nossa consciência. Que possamos refletir sobre isto e que possamos dar a nossa contribuição que o universo espera de cada um de nós, em especial neste momento o planeta Terra, que é a nossa morada, que está esperando a nossa contribuição, porque o planeta Terra, simbolicamente falando, nos recebeu de braços abertos, como sendo esta imensa sala de aula ou esta imensa habitação, mas ele espera a nossa contribuição para o seu progresso, para a sua melhoria, para que um dia realmente aqui possa estar implantado o paraíso. Paz do Cristo conosco sempre e que possamos seguir adiante, cumprindo os nossos deveres, cumprindo as nossas obrigações, por menores que elas sejam, porque sem sombra de dúvida que começaremos pelas menores para chegarmos um dia na condição de administradores de mundos, assim como Jesus se encontra há bilhões e bilhões de anos. Paz do Cristo conosco sempre. Muito obrigado a todos. Recebam o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs.